pescador leva a vida a navegar, a minha cama é o barco, navego à luz do luar. Sou filha de um pescador, leva a vida a navegar, a minha cama é o barco, navego à luz do luar. Moro à bordinha d'água, moro mesmo à beirinha da janela do meu quarto, vejo saltar a tainha. Eu moro à bordinha d'água, moro mesmo à beirinha da janela do meu quarto, vejo saltar a tainha. No princípio, quando se pergunta o que é a cultura aviária, ninguém sabe. Depois, quando se começa a mostrar as imagens e a explicar o que é, às tantas, um já é neto, o outro já é sobrinho, o meu tio também era, a minha avó era, e portanto é engraçado porque, sem saber, eles são descendentes de avieiros, uma maneira de viver que esteve muito tempo isolada do resto da comunidade, de modo que a maior parte dos descendentes nem sabiam que eram avieiros. Durante muito tempo eles tiveram necessidade até de esconder dos próprios filhos que eram filhos dos pescadores. Tenha sido também porque os próprios pescadores se afastaram das comunidades e as comunidades esqueceram-se deles e, portanto, às tantas já nem sabiam quem eram aquelas pessoas que ali estavam. Eram pescadores e pescadores pode ser qualquer pessoa, às vezes até podem confundir um pescador ocasional com um pescador profissional. A minha família é aviaira, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. Desde pequenino acompanhei sempre os meus avós maternos, não é? Vivi com eles esta vivência toda da pesca, do rio. Cresci a navegar com eles no rio, a vê-los a pescar, a vê-los a discutir também sobre o pescado, sobre o que é que corria melhor, o que é que corria pior. Aprendi a respeitar o rio. Aprendi a perceber o que o Rio Tejo tinha de valioso, né, desde muito cedo. O quão singular é o escalopim, porque todas as características que formam a personalidade de uma pessoa descendente de avieiros, né, toda esta luta de sobrevivência que foi traçada ao longo de todos estes anos. Tratando-se de um fenómeno que envolve o ser humano, os seres humanos, e neste caso uma classe pescatória, se pode dizer assim, ou seja, uma comunidade que tem uma história própria, que emigrou em meados do século XIX para o Tejo e depois para o Sado, que tem uma maneira muito própria de enfrentar a vida e as condições naturais, então nós só podemos estar em presença de um fenómeno complexo e multifacetado. Assim é que hoje chegamos à conclusão que este modus vivendi é exemplar em todos os aspectos. Se é exemplar em todos os aspectos, ele tem que ser dado a conhecer as nossas raízes e ajuda-nos a identificar a nossa própria natureza. Eu tive a sorte de nascer nesta cultura singular e, à distância do tempo, só me faz valorizá-la cada vez mais. E, portanto, cedo percebi, como dizia há pouco, que era uma coisa singular e foi conquistada a pulso, é sofrida, mas ao mesmo tempo é muito grandiosa e muito valiosa, porque é rica em termos de cultura, em termos de gastronomia, em termos de tradições, em termos de hábitos, de costumes, de pessoas, e isso torna de facto um tesouro que dificilmente se esgota. Do que é ir para o rio com nevoeiro, por exemplo, eu lembro de ter essas memórias, o rio gélido, não é? Quase que a fumar, tipos de peixe que se apanhavam, quando é que se apanhavam diferentes tipos de peixe. Muitas das funções da minha avó, enquanto mulher no barco, mulher avieira, o que é que tinha que fazer, e a função do meu avô, que estava na parte da oficina, que é aquela parte mais aqui à frente, onde estavam os utensílios de pesca, as redes, era quem geria mais essa parte toda. E que isso fez parte da minha vida, e digo isso com orgulho. Nós tínhamos aquelas brincadeiras tradicionais de meninos, ou seja, andámos a jogar à apanhada, às escondidas, mas tínhamos sempre, sobretudo, uma vertente muito forte, que era a ligação ao rio. As nossas férias de verão nas escolas eram dedicadas ao rio, ou seja, era dentro do rio de manhã à noite. Porque ou andávamos a jogar a bola na praia, ou andávamos a andar de barco, ou andávamos a mergulhar, ou andávamos a nadar, e somos praticamente todos exímios nadadores, entre aspas, por isto, não ganhamos medalhas, mas aprendemos desde cedo a nadar, porque a ligação ao rio, o rio era aquilo que nós tínhamos sempre mais próximo. A zona ribeirinha, desde Constância até à Póvoa de Santeiria, ao longo das margens foram sempre ficando pescadores. 4 ou 5 aqui, não havia casas, eram barracas como estão ali algumas.
feitas, montadas em estacaria. E as barracas eram feitas aqui em cima porque as cheias chegavam lá. Mesmo assim elas chegavam lá, quase às camas que existiam. Onde os pescadores dormiam, quando dormiam em casa. Quando não criavam nos filhos, 7, 8 filhos nos barcos. E dormiam lá todos. Foram criados ao longo da vida, da pesca, foram criados aí. As aldeias avieiras por si são património, só que é um património esquecido, está morto. É evidente que o recuperar as aldeias avieiras seria, para já, recuperar a nossa identidade, que aquilo faz parte de nós, não é? É um espaço que faz parte de nós. E recuperar aquelas aldeias é também recuperar um bocado a autoestima daquelas pessoas que ali viveram e que tiveram que abandonar aquelas casas por elas não terem quaisquer condições de habitabilidade. Toda a gente agora quer ter casas novas e boas e eles também, como toda a gente, não é? E portanto, não havendo naquelas casas as comunidades necessárias para terem uma boa vida, é natural que tenham querido mudar de casa. O que é certo é que nós sabemos, por exemplo, que na América a maior parte das casas são de madeira. Só que têm as comodidades que estas não têm, não é? E que nunca lhes foi proporcionado. Se calhar, em vez de terem construído bairros sociais onde os puseram empilhados uns em cima dos outros, onde eles praticamente não sabem viver, porque toda a vida viveram numa casa só deles, como se chama, uma vivenda unifamiliar. É difícil agora habituá-los a viver dentro de caixotes. Se em vez de terem construído os bairros sociais, tivessem recuperado logo aquelas casas e tivessem feito, em vez de barracas, no sentido da madeira e daquela deterioração que as pessoas normalmente estão habituadas a ver, se tivessem construído uns bairros bonitos, mesmo com as mesmas características, mas bonitos, se calhar não se tinha perdido tanta coisa. O que é certo é que hoje em dia, para recuperar as aldeias, é um dinheiro que hoje nós não temos. O futuro das aldeias avieiras está comprometido, como é óbvio, não é? Mas não desistimos. Se estas razões são sociológicas, antropológicas, económicas e políticas, há, no entanto, mais duas razões que para nós são importantes para discutir e pôr na ordem do dia a questão da importância da recuperação das aldeias avieiras, que são as razões da história e da arqueologia. É sabido que escavações que foram feitas no centro da Europa puseram a nu edificações palafíticas junto de um lago austríaco. Quer dizer que o homem do Neolítico, quando se estabeleceu como caçador-recoletor e que se começou a sedentarizar e a organizar do ponto de vista social, adquiriu técnicas e competências que lhe permitiram construir casas palafíticas junto de lagos. Esta tecnologia de construção é por isso mesmo já muito antiga, faz parte do conhecimento humano. É por isso mesmo uma importância arqueológica. Há uma razão arqueológica para decidir sobre esta importância. Mas também falei na razão histórica. E hoje nós sabemos que a cultura palafítica avieira, palafítica fluvial, as palafíticas marítimas, a cultura palafítica fluvial avieira é única na Europa. E tem equivalência às riquíssimas culturas palafíticas fluviais, por exemplo, do Amazonas, da América Latina, da América Central e da Ásia, o Vietnã, o Laos, o Camboja, a Tailândia, tantas que aí existem. Encontra paralelo com essas culturas. Ora, este tipo de cultura que hoje está a ser estudado define um modo de sedentarização. Daí a importância, por um lado, como disse, da razão arqueológica dessa ciência e, por outro lado, da razão histórica dessa ciência. É um património, do nosso ponto de vista, invulgar, que ainda estamos a tempo de recuperar, para a importância de restaurar as aldeias avieiras para a preservação da nossa própria memória, da nossa própria história e da nossa própria identidade, enquanto portugueses e enquanto europeus.
imagem do barco. Portanto, é sempre a imagem que tenho mais forte. Portanto, do barco com pessoas, do barco a pescar, do barco a navegar, do barco enquanto elemento de procura, de rendimento, de subsistência de família. É o maior dos ícones da cultura avieira, mais até do que a própria Casa de Palafita. Para mim é o barco. É o barco que materializava as artes de pesca, que materializava as formas de pescar, as formas de subsistir a família, no fundo. Eu nasci no meu barco. O homem é ninguém. Era à proa, depois tem um trastezinho e com 20 centímetros de largura. Era à proa, ainda que a minha mãe e o meu pai ficavam, depois era a empardeira. Ainda que ela fazia uma camazinha para um ou dois ficarem na empardeira. E ali faziam no comer e faziam tudo. Ali lavava-se a louça no tejo, tudo se ali passava. E há um bocado que é a ré, ainda que trabalhava com as redes, e o meu pai e os outros trabalhavam, ali é que criam a rede, ali é que safavam no peixe, uma toalhazinha assim em cima do banco, e plantávamos os pratos aqui. Por mês dávamos de comer aos pequenos, depois comíamos a gente. Está a ver? É isso. Depois limpava-se a louça toda outra vez, e debaixo daquele traste era tapado de um lado e do outro, tinha lá divisões para pôr os pratos, para pôr os açúcares, para pôr as colheres, os garfos, tudo, tinha tudo. Tudo. E tinha um tolo. Quando chovia, caía o orvalho, a gente plantava aquele tolozinho por cima, ainda lá o tenho, e isso tudo, e ali é que a gente dormia, 1 hora ou 2 ou 3 ou 4, conforme. Se a gente não estivesse para trabalhar de noite, dormíamos toda a noite. Depois de manhã a gente levantava-se muito cedo para ir vender o peixe. Nasci no Escoropi, mas faz conta foi dentro do barco. Fui criado dentro do barco, até à idade que tenho, fui sempre criado dentro do barco. É conforme, a gente pinta-se verde ou azul, as cintas é sempre encarnado, que é sempre a cor mais, que é uma cor que havia das fragatas de antes. Você põe aquele encarnado sempre por fora, que é para me ter visto ao barco, é a única coisa que a gente usa. Antigamente não havia, era só de breu. Breu e gás, era só tudo preto. Agora há mais há uns anos para cá é que a malta começou a levar mais ao luxo, a pintar os barcos. Agora antes não, mas até é tudo preto. Funciona literalmente como uma equipa a dois. Olhando para um barco, né, e para as divisórias que ele tem, isto parece uma coisa muito pequena e que, olhar à primeira vista, parece que tudo se mistura e que isto é tudo um só, mas não é. Olhando para ele, não é. Portanto, imaginando aqui um casal, né, 2 pessoas, aparentemente quase que se atropelam dentro deste barco, mas têm funções claramente distintas e específicas uma da outra, portanto, e que se complementam. Portanto, a mulher, sobretudo, enquanto condutora do barco, e o homem enquanto alguém que está de facto a manusear as artes de pesca, das redes. Paralelamente depois a isso há todo o resto das funções, que era onde comiam, quem é que faz a comida, onde é que comem, onde é que confeccionam a comida, portanto, tudo isso acontecia aqui. Portanto, é tipo um lugar quase que mágico onde tudo acontece. E apesar da aparente simplicidade, era complexa a quantidade e a multiplicidade de coisas que aqui conseguem acontecer com 2 pessoas. A gente comia ao barbo, ao sarmão, ao enguias, ao fataça, ao sabo, ao saboga. É os únicos peixes que a gente aqui apanha. A minha profissão não é esta. A minha profissão foi embarcado. Trabalhava em Lisboa nos navios, mas nunca deixei de fazer isto. Nunca deixei de trabalhar, pescar. Apesar de não ser pescador encartado, porque não posso, vivo da pesca mesmo, como os outros. O peixe é precisamente igual àquele que eles apanham, é a lampreia, o sábio, a enguia. A vida do pescador foi sempre uma vida muito difícil. Era no inverno, vinha aquelas cheias grandalhonas. Eu andava com o meu irmão ao sável, com um aparelho, que é a chavar. E o meu pai andava com outro aparelho, mas a minha mãe, com a cidade, com outro homem ali, porque trabalhar só de noite. Apanharam o sábado. Umas vezes apanhava-se um, outras vezes apanhava-se 2. O sábado naquele tempo era vendido a 25 tostões e a 5.000 réis.
mais valia alguma coisita. Naquela época houve uns anos que havia bastante sal. Apanhava só os 200, aos 300, mandar a cabarina. Que era 5 pessoas a puxar a varina para terra. Depois isso acabou uns anos, os salos acabou e as varinas acabaram. Mas agora, já há uns 4 anos para cá, está a dar já alguns salos outra vez. Tá, mas é só a partir ali do resto de fevereiro até maio. É que dá algum salozinho. E agora começa ela a lampreia. A corrente e vai sempre aí acima desovar. Porque aquilo tem ovo, chega àquela altura, tem que desovar e agaja. Só não desovar aquela que a gente põe. Porque já só vai praticamente o homem sozinho no barco porque tem um motor que o auxilia. A crise tem levado a que muitos jovens descendentes de avieiros tenham começado a aproximar do rio. O rio também se tem começado a aproximar dos pescadores, neste sentido que hoje em dia já há espécies que tinham desaparecido do Tejo por causa da poluição e que voltaram, assim como há, por exemplo, posso-vos dizer que já há espécies de água salgada que se pescam aqui em Santarém, o que é muito grave, como vocês podem calcular, não é? O saber que a água salgada está a invadir a água doce e, portanto, imaginem o que isso pode provocar, por exemplo, nas culturas das margens e em todo o ecossistema do Tejo, não é? Os mochões já não têm as características de mochões fluviais, já têm características dos mochões que nós encontramos, por exemplo, já em pleno estuário. Haverá, possivelmente, menos pescadores agora, haverá, se calhar, mais pescadores que vão pescar, se calhar, espécies que não deviam ser pescadas, que eu posso-vos dizer, por exemplo, que há opera-se muito no Tejo para pescar meixão. O meixão as enguias bebés, que são vendidas a preços proibitivos e, portanto, é uma economia paralela e que o Tejo está apinhado dessas redes, com risco para os barcos dos pescadores profissionais avieiros, que se a hélice do barco bate nessas redes é o suficiente para partir logo a hélice do barco e, portanto, acarreta-lhes grandes prejuízos. Cada vez haja menos quantidade de peixe para ser pescado e, portanto, é complicado a rentabilidade da pesca artesanal no Tejo. O sábio frito com a tesoura de adobas. Era a sopa de hortaliça, com um bocadinho de carne, era uma caldeirada de peixe, era peixe frito, era assim. Os avieiros praticamente são todos caçadores. Há um barco, uma embarcação que se chama caçadeira. Não será por acaso, não é? Portanto, também cozinham caça. Uma gastronomia virada para o rio, ou seja, é feita com o que o rio tem de melhor para dar. Raramente comiam carne, que é mesmo assim, em épocas só festivas ou muito pontuais, em casamentos e tudo isso. Era o rio que lhes dava a subsistência para a própria alimentação e para a própria confecção dos pratos que iam desenvolvendo. E isso faz com que sejam variadíssimos dos pratos que se conseguem ter, mais ricos ou menos ricos, como disse, em função dos ingredientes que conseguiam recolher. Podia-se comer peixe de água e sal, cozido, só tripado de sal, isso tudo, um bocadinho bom a cada um. E à noite então é que a mãe fazia uma sopazinha, um bocadinho de toicinho, um bocadinho de chouriço, mas pouco, bem. Eu nunca consegui que a minha avó me dissesse, por exemplo, para fazer uma caldeirada de enguias, que isto leva 500 gramas de enguias, ou que leva 250 gramas de batatas, ou que leva 100 gramas de cenouras. Nunca consegui isso. Porque ela vai-me dizer que é um bocadinho de, um pouco daquilo, mais um bocado daquilo. Eu lembro-me deste drama, que era dizer, avó, mas eu preciso de quantidade, isto não é uma quantidade. E ela, então, mas eu não sei, é quando estou a fazer que sei o que é que consigo meter. Então é assim, põe-se a cebola, o catalão, há quem ponha também uns coentrozinhos quando é ao fim, e põe-se um bocadinho de colorau também, ou calda de tomate, e as batatas em cubos assim pequeninos, não muito grandes, e eu depois enguia. A maior guarnição dos pratos, ou menor, dependia também do que tinham disponível na altura. Foram sempre subsistentes na terra, autossuficientes com aquilo que iam cultivando nas pequenas hortas que iam tendo, além dos animais e tudo isso.
Toda a zona ribeirinha, dificilmente não há um pescador que não faça o comer. Não quer dizer que saiba fazer todas as comidas, mas faço aquelas que eu faço, sei aquilo que estou a fazer. Todos os pescadores aqui não têm problemas em comprar comida e fazer. Essa singularidade, né? Cada pessoa era quase um cozinheiro próprio, e que eram bons cozinheiros. A boga do Tejo frita com arroz de tomate. Portanto, temos aqui arroz, tomate, água, sal, boga, sal e lume. Não é preciso mais nada. A boga do Tejo está no limiar da extinção. Fadaça na telha, feita desta maneira, e boga frita com arroz de tomate. Extraordinário. É a pobreza da confecção, mas a riqueza dos sabores, não é? Não há muita gente a praticar a pesca profissional, como é óbvio, não é? Já não há. Por exemplo, posso dizer que as mulheres praticamente já não vão ao mar, como eles dizem, já não vão à pesca porque deixaram de ser necessária a força delas para remar e, portanto, ocasionalmente as mulheres vão. Portanto, tiveram uma vida tão dura que nós não temos sequer noção do que foi a vida daquelas mulheres. E como veem, eu refiro-me quase sempre às mulheres, porque tem sido um dos focos principais do meu trabalho, tem sido o papel da mulher avieira nesta comunidade, porque eu reconheço que, quando se fala agora tanto da violência doméstica, das lutas contra a violência doméstica, elas são um exemplo do que uma mulher não deve ser. Do que uma mulher não deve ser. Porque elas foram mulheres de muito trabalho, mas foram mulheres muito, muito violentadas. E aguentaram sempre. Não há nenhum caso conhecido de divórcio de avieiros. E que assim é que elas foram educadas para ser. E estamos a falar de casamentos que muitas vezes começavam quando elas tinham 14, 15 anos e que duraram até à morte. Olha, íamos para a pesca de noite. Chegávamos de manhã, o homem ajudava a pôr o peixe dentro da cesta para ela ir vender. Ela vinha, o homem ajudava a fazer o almoço e tudo. Lavava-se a louça, e que eu também sei lavar a louça, graças a Deus. Antigamente a minha mãe, que já faleceu, a minha avó, as minhas tias, iam daqui às 4 da manhã para Marinhais, para a Glória, com uma cesta, vocês não conhecem, uma cesta feita em verga destas dos salgueiros, levava ali 10 ou 15 quilos de peixe, e iam a pé às 4 da manhã, por meio dos pinhais até à Glória, até a Marinhais, e o dinheiro que elas traziam, parece mentira, não havia muito dinheiro. Ainda era o escudo, traziam 5 ou 6 escudos, mas traziam batatas, trocavam peixe por batatas, laranjas, carne de porco, que as pessoas matavam, punham naquelas arcas salgadeiras, chamavam-se salgadeiras, e assim iam trocando peixe por carne. Era assim que o pescador se alimentava. O dinheiro era pouco ou nenhum. A camarada, que é como eles identificam sempre a sua mulher. A mulher do pescador avieiro é sempre a camarada. Na comunidade avieira, quem faz as contas é a mulher. É ela que é o pilar fundamental também na maneira como gera os dinheiros da família. A característica de a mulher ser o pilar fundamental porque é também ela que gera os destinos da casa do ponto de vista financeiro. Ela é o cofre forte. Na Póvoa de Santiria, os pescadores avieiros chamam a mulher a gaveta. É ela que tem o poder do dinheiro e ela é que mexe e ela é que distribui. Antigamente era assim. A mulher era o motor do barco e muitas vezes a mulher descansava mais um bocadinho porque a gente, a favor de alguém, íamos a gente a remar e elas deitavam-se e a gente botava um pé assim de cada lado e elas dormiam aqui no meio e a gente puxava. Tínhamos sempre isso. Agora, quando era a pescar de dia, de noite, a mulher é que guiava o barco. A minha mulher está aí, hoje fui sozinho, mas amanhã ela vai já comigo. Andar para lá, remar para lá, passear para trás, remar para a rede. É a vida do pescador, tem que ser assim. Era só a pesca, juntamente com a mulher. A mulher tratava da comida, dos filhos. Também não fazia mais nada, era só aquilo. Era a limpeza, as casas, não havia casas, antigamente eram umas barracas que existiam
ao longo da margem do rio. E as mulheres faziam uma vida diferente do que fazem agora. Tratavam dos filhos, tratavam da comida, e os maridos era para arranjar as redes. Onde houvesse redes que tivessem rotas, eles tinham que as arranjar. Agora a maioria das mulheres ficam quase em casa. Só vai o marido para... Elas também não precisam lá ir. Eles são extraordinariamente religiosos. São católicos, apostólicos, romanos, portanto, professam a religião católica. No entanto, dadas as características dos seus assentamentos e da forma como aqui chegaram e como tiveram que se proteger junto das margens do rio, quase para passar despercebidos, acontece que eles ficaram longe de tudo, inclusivamente das igrejas. Nós chegámos à conclusão de que esta era uma religião sem padre. É uma maneira de dizer, quando rezavam, eles rezavam, por exemplo, no barco. Era raro irem à igreja, ficava tão longe. As figuras-chave do ponto de vista religioso são as nossas figuras. O Deus como abstração. Ai meu Deus, que Deus me valha, que Deus me acuda, na altura em que uma criança está a morrer ou está muito doente, na altura de uma tempestade, quando estão dentro do barco, na altura de uma cheia. Valha-me Deus. Muitos dos barcos têm nomes associados à religião, Deus qualquer coisa, ou Deus nos valha. Eu lembro-me, por exemplo, do senhor lá que era Deus nos valha, até porque há sempre aquela necessidade de proteção e de acompanhamento e de sorte na própria arte da pesca. As pessoas acabaram sempre por ter esta necessidade por pedir a ajuda de Deus, a ajuda de uma proteção sobrenatural dessa ordem. A palavra Deus é sempre referida por eles, como sendo quem os pode a proteção máxima que eles podem pedir é a Deus que eles pedem. Só Deus é que sabe, quando a gente lá anda. Só Deus é que sabe. Porque temos que aguentar, nascer para isto. A religião é mais forte na mulher do que no homem. Sempre me percebi isso desde pequenino. A ver, casei, não fui confessar que não gostei, o padre queria que eu fosse confessar, eu não me confessei. Entendi que ele não devia de saber a minha vida e fui trabalhar à segunda-feira. Casei ao domingo, à segunda-feira fui trabalhar. 2 dias de casamento. Veneram a Virgem Maria, que, neste caso concreto, assume a figura da Nossa Senhora da Boa Viagem. A Nossa Senhora da Boa Viagem é a Senhora dos marítimos, é a Senhora dos pescadores e é uma figura venerada no Tejo. Nossa Senhora pode ser chamada, tiramos o nome da Boa Viagem, fica só Nossa Senhora dos Avieiros para haver uma completa identificação da imagem com as comunidades. Acontece, e há uma devoção à Nossa Senhora da Ascensão, que é sempre a 15 de agosto, que é a Santa Padroeira do Escaropim, onde se fazem a benção de barcos, onde fazem a procissão de velas, portanto, Deus, em qualquer das formas que cada um possa acreditar, sempre esteve presente nesta comunidade. E os casamentos procuravam sempre a bênção divina, portanto, há sempre uma série de rituais que fazem parte, e as receitas, as maleitas, esse tipo não quero chamar rituais, mas são práticas, sempre tiveram associados também a essa dimensão religiosa. São os tais, hoje em dia conseguimos transportar isso para a realidade dos praticantes e dos não praticantes, embora crentes, não é? Portanto, por isso é que eu dizia há pouco, a mulher avieira sempre teve uma religiosidade mais vincada, no sentido em que ela sim procura a igreja, ela sim vai ao domingo à missa, vai ao domingo comungar e tudo isso. O homem não, o homem está sempre naquele papel mais aliado, chamamos de assim, desta prática vincada religiosa, mas tem a sua crença, portanto, e se é ele que é dono do barco, e se o barco tem o nome de Deus, ou procura dar um nome mais próximo a essa religiosidade, é precisamente porque procura essa proteção, portanto. A igreja, muito que eu gosto. É a única coisa que eu gosto é lá entrar. O que é que também não estou do acordo, às vezes, já tenho dito. Não estou do acordo, é daquilo que os padres dizem. Viviam sempre em comunidades isoladas do resto. Conviviam entre si, casavam entre si, portanto, eles não saíam muito daquele círculo de pessoas que conheciam na aldeia. Começaram a fazer os bailaricos deles, as festinhas, a recolher dinheiro entre todos, para que, olha, hoje vamos fazer o baile. Juntavam-se todos, faziam ali uma meiazinha e faziam o bailarico. E o rancho começou a surgir assim. O Escaropim tem um rancho folclórico desde os anos 70, e isso aconteceu quase em todas as aldeias avieiras.
há uma procura de saída, ou seja, quando crescemos, tornamos-nos adultos, a nossa intenção é sair da aldeia à vieira, portanto, ir para a cidade, para a vila mais próxima. Isso aconteceu também no Escarupim. Isso fazia com que as pessoas que saíram, sobretudo as gerações a seguir, quase que tivessem vergonha de dizer que eram do Escarupim, ou que eram de outra aldeia à vieira, qualquer. Procurar que as gerações mais novas, que são descendentes do Escarupim, tivessem orgulho novamente num projeto dali e em ser dali. E as festas do Tejo conseguiram isso. Quem conhece o Escarupim, aquilo são poucas pessoas que vivem ali, são poucos recursos, forçosamente, porque foi quem desbravou por este país o que é a cultura avieira, porque nós quando chegávamos para uma atuação, quando vinham avieiros, pensavam que eram pessoas de aviários, ou que eram de Aveiro, ou que era... E nós tínhamos de ter sempre esta explicação, o que é a cultura avieira, o que são os avieiros. O Escarupim é das aldeias avieiras, não só por ser... Eu digo isto porque é a minha, mas também porque já conheci algumas das outras, e eu acho que é aquela que tem um cunho... Para já porque é aquela que ainda é habitável, ou seja, as Caneiras também o são, mas o Escarupim conseguiu fazer aquela transição das casas de palafitas para as casas de tijolo, das pessoas, da alvenaria, portanto, mas as pessoas acabaram por não abandonar a terra. Portanto, há ali essa transição, nós olhamos e percebemos que há um passado e há um presente. Não é? O Escarupim consegue ser, pela localização que tem, pelas condições de rio que tem, enquanto porto de atracagem de pessoas e tudo isso, consegue ser distinta ainda e ter um papel muito importante neste projeto da cultura avieira. Ou seja, queremos um projeto sustentado, continuado, com respeito por quem lá está, sem adulterar o que aquilo é, no fundo, não é? O que as pessoas são, mas que é urgente preservar, porque esta cultura avieira e as pessoas que são da cultura avieira são aquelas que vieram de Vieira de Leiria e são a primeira descendência dessas pessoas, porque os primeiros já não estão cá. Não é? E os segundos já estão a ir também, já estão a partir. E isso é que é urgente preservar. Portanto, e que perceba que os avieiros não são nem de Aveiro, nem aviários, nem tudo mais, mas que era uma cultura que vingou a pulso e que conseguiu instalar-se no seio das dificuldades que toda a gente reconhece que existiram. Como é bonito vir ao Ribatejo, ver o gado bravo nas margens do Tejo, ver os campinos guardando o seu gado de pampilho e ao ombro vou cantando o fado. Se tu passares ao Escarupim, vai pela avenida fora, o bairro do Escarupim, como está bonito agora.